Boa tarde. Neste segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Lisander Spooner, revisado e narrado por Beat Dove. Por que o estado de São Paulo nunca será independente? Vez ou outra aparece em algum noticiário a informação de algum movimento separatista Brasil afora. Também vemos geralmente em épocas de eleições algum senhor bovino gadoso manifestando sua revolta contra parte da população de Banânia, essa região geográfica descoberta por Cabral, o Pedro Álvares, não o Sérgio, dizendo coisas como: o PT só foi eleito por causa desses nordestinos, ou por culpa desse povo do Sul é que a população negra e pobre vai sofrer com esse presidente bulbasauro. Em ambos os casos, a solução evidente seria expulsar alguma região da composição atual do Brasil. Mas embora vejamos essas notícias e comentários, parece que não se leva muito a sério aqui em Banânia a questão separatista, coisa que é mais forte em outros países e regiões, como na Catalunha espanhola e na Chechênia Rússia, por exemplo. Para nós libertários, a secessão não é só uma possibilidade, é um direito natural. Nós defendemos a secessão ao nível de indivíduo, ou seja, cada um pode governar a si próprio e deve se sujeitar a algum governo apenas se quiser e consentir explicitamente com isso. Todo o resto é coerção criminosa e merece punição das mais severas. Contudo, o povão em geral não aceita muito bem essa ideia. A farsa da unidade nacional é tão bem inculcada na cabeça dos bovinos desde a primeira idade, na escola, na mídia, nas artes, que é muito difícil para qualquer um se livrar das ideias nacionalistas, que, diga-se de passagem, na prática significa socialistas. Uma pequena parte dos que consegue se libertar desse limbo intelectual passa a formar em várias regiões movimentos separatistas pacíficos. É claro, como libertários, nós sabemos que um governo, ainda que menor, continua sendo uma máfia e é, portanto, ilegítimo. Porém, fragmentar ao máximo as máfias é sempre melhor do que sermos todos controlados por um superestado altamente poderoso e coordenado. Apesar desses movimentos não serem levados tão a sério e até mesmo ridicularizados na grande mídia, acredito que tenham potencial para crescer e influenciar o pensamento das pessoas. Dentre esses movimentos, o que tem maior possibilidade de obter êxito e conseguir, além de suscitar debates, iniciar uma secessão, é, sem dúvidas, o movimento separatista paulista, que almeja separar a região geográfica de Bolacholândia, também conhecida como o estado de São Paulo, do resto de Banânia. E por quais motivos acredito que esse movimento tenha tanto potencial assim? Primeiro, porque o estado de São Paulo já é um país, de fato. Tem uma população gigantesca, mais de 40 milhões de bovinos gadosos, população equivalente a de países como Argentina e Espanha, e que representa mais de 1/5 da população inteira de Banânia. A maior cidade do país fica lá. São Paulo é uma das maiores metrópoles do mundo. São Paulo também já tem histórico de guerra civil, a Revolução Constitucionalista de 1932, que é até motivo de feriado estadual, o dia 9 de julho. Imagine só, o chefe da máfia local, ou o governador do estado, declara a independência de Bolacholândia. O que o Bulbasauro iria fazer? Bombardear a capital? Matar milhares de pessoas inocentes? Na certa, grande contingente de soldados estaria à disposição da revolução, começando pela própria polícia militar, que obedece diretamente ao João Dória, aquele senhor de meia idade que gosta de dar umas festinhas calientes à meia luz. O Comando Militar do Sudeste está situado em São Paulo e tem um paulista como general. Quantos soldados e oficiais seriam partidários da causa da separação? Não precisa ser um grande contingente, um pouco apenas de resistência já seria suficiente. Pense só, quantos paulistas estariam dispostos a morrer para se ver livres do jugo de Brasília e da expoliação que sofrem da máfia federal? Por outro lado,
Quantos alagoanos, amazonenses e gaúchos estariam dispostos a perder suas vidas para matar paulistas que querem ser livres? O apoio entre as fileiras do exército bananense certamente seria menor. O massacre de civis paulistas seria terrível para a manutenção do poder do capo federal. Cortar suprimentos para o estado de São Paulo também não funcionaria, porque a região é altamente produtiva e suficiente. Claro que estou teorizando bastante, mas você precisa concordar que existe uma lógica em tudo isso que estou pontuando aqui. Vestindo o chapéu estatista, podemos imaginar como o país independente de São Paulo poderia se tornar um dos mais desenvolvidos das Américas em pouco tempo, bastando apenas não repetir os erros que Banânia cometeu. Uma região geográfica limitada já reduz a ação da máfia governamental, o que é um ponto positivo. O país independente poderia simular um modelo de governo como o suíço, altamente fragmentado e restrito. Mais liberdade para as pessoas, menos espaço para a ação dos parasitas estatais. O tráfico de drogas poderia ser liberado de forma irrestrita, o que destruiria o crime organizado e diminuiria os índices de violência. Some-se a isso a liberação de porte e posse de armas para os cidadãos paulistanos, aumentando a segurança do país recém-separado e dificultando qualquer tentativa da máfia bananense de tentar reaver o seu antigo território. Não podemos nos esquecer também da questão dos pesados impostos que Bolacholândia paga. Hoje, São Paulo repassa quase R$500 bilhão para o governo federal. Ou seja, o cidadão paulista é assaltado à ordem de 500 bilhões de tal-queis para financiar a máfia estatal. Desse valor, apenas 40 bilhões retornam para o Estado. O restante é diluído entre repasses para estados deficitários e o já conhecido ralo federal de recursos. Agora imagine o seguinte cenário: declarando sua independência, os paulistas deixam de perder 460 bilhões de tal-queis em impostos para o governo federal. Ainda que a máfia do país recém-separado fosse extremamente gananciosa e se apoderasse de, digamos, 300 bilhões de reais desse montante, que por si só é bem maior que o orçamento atual do Estado, o cidadão paulista ainda deixaria de ser roubado em 160 bilhões de papeizinhos coloridos. Imagina toda essa grana na mão da iniciativa privada. Quantos investimentos não seriam feitos? Quantos empregos não seriam gerados? Quanta riqueza não seria criada? Na minha concepção, vários movimentos separatistas Brasil afora teriam muito a ganhar com a secessão do estado de São Paulo. Na verdade, eles deveriam apoiar tal atitude separatista. Pense no movimento O Sul é Meu País, que visa separar os 3 estados do sul de Banânia, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, do restante do país. Uma eventual independência de São Paulo seria ótima para os 3 estados, porque automaticamente reduziria bastante o acesso geográfico do Brasil à região. Caso a máfia estatal bananense resolvesse suplantar a revolta separatista do sul do país, ela teria mais dificuldade em acessar o território, além de já não contar, obviamente, com os recursos espoliados dos paulistas para financiar sua máquina de guerra. Um apoio mútuo entre o estado de São Paulo e o sul do país seria o melhor cenário para ambos os movimentos separatistas. Após tudo isso ser colocado, fica a pergunta: por que não existe então um forte movimento separatista no estado de São Paulo? Bem, a recente picuinha entre o chefe da máfia de Banânia, Jair Messias Bulbasauro, e entre o chefe da máfia de Bolacholândia, João Dória, no contexto da crise da febre de Wuhan, ajuda a elucidar essa questão. A briga entre os dois é infantil, até para os padrões da política tupiniquim. Coisa de parasita que não tem o que fazer. Que o Bonorô só fala merda, a gente sempre soube, mas preciso assumir que eu até gostava um pouco do Dória, quando ele apresentava programas de TV e fazia as festinhas com 4 ou 5 mulheres. Agora que virou parasita estatal, ficou intragável, mas basta olharmos para o retrospecto para compreendermos que ele não é o único.
o cargo de chefe de máfia estatal aí de Bolacholândia, ou governador do estado de São Paulo, como você preferir, é estágio para chefe da máfia estatal que controla a Banânia como um todo. Lembre-se das últimas eleições presidenciais. Tivemos José Serra e Geraldo Alckmin, que governaram Bolacholândia, concorrendo para o cargo de chefe da máfia estatal. Eles fracassaram, é claro, mas a ideia de mais poder é contagiante. Na certa, o atual capo estadual, João Comedor, tem esse mesmo sonho molhado, evoluir de chefe da máfia local para chefe da máfia estatal. Ele já cumpriu o roteiro direitinho, foi eleito prefeito da cidade de São Paulo e largou o mandato pela metade para concorrer para um cargo maior, deixando a prefeitura para o neto do Mário Covas, outro capo estadual que também tentou ser presidente, só que antes de ser governador. José Serra já fez o mesmo, e você pode ter certeza que em 2022, caso a máfia estatal ainda não tenha colapsado até lá, o João Comedor vai dar uma banana para os consumidores de bolacha paulistas e vai enfrentar o Bulbasauro numa campanha para o cargo de capo de Tuticap. E se o chefe da máfia estadual sonha em ser o chefe da máfia federal, ele jamais irá apoiar uma secessão, porque ele perderia o acesso a um butim de $500 bilhão de talquês e a um potente setor produtivo. É claro que a separação pode ser feita independente da vontade dos parasitas políticos. Contudo, já deixei claro que neste artigo estou vestindo o chapéu estatista para fins teóricos. A separação do estado de São Paulo seria ótima, tanto para o povo paulista quanto para os parasitas do estado, que teriam ainda mais grana para torrar e para comprar champanhes caros. E mesmo assim, não vemos um único parasita estatal de qualquer calibre sequer teorizando sobre a questão. E o motivo é relativamente simples. Todos eles sabem que melhor do que parasitar 40 milhões de pessoas é parasitar 200 milhões. No mórbido desejo de controlar um país com dimensões continentais, os parasitas paulistas permitem que o povo que eles dizem representar seja espoliado de forma grosseira e absurda. É aquele morador da favela, honesto, trabalhador, que pega 2 busão e um metrô para trabalhar, quem paga o salário nababesco de algum procurador em Roraima ou em algum outro estado deficitário de Banânia. Usando um mínimo de olhar libertário, não faz sentido algum um povo como a nação paulista aceitar ser subjugado por um país governado por políticos atrasados e socialistas que não querem ver desenvolvimento e liberdade e apenas desejam explorar até a última gota o sangue do gado que está sob seu controle. A única explicação para a permanência de São Paulo como Estado brasileiro está no fato de que o povo paulista ainda não percebeu que os seus mafiosos são como aqueles que compõem a máfia federal, políticos atrasados, socialistas, mesquinhos psicopatas que querem controlar o povo a todo custo, sugando seu sangue até a última gota. Pois é, obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe ele em suas mídias sociais. Se inscreva aqui no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, tchau!